Oi, gente, espero que todos estejam bem. Hoje eu queria mostrar para vocês alguns exemplos de simplificação de condicionais, certo? Nós falamos sobre condicionais aqui recentemente no canal e hoje eu queria dar para vocês uma aula de como simplificar alguns condicionais que podem ser lidos mais facilmente de uma forma diferente, tá? Então, o que acontece aqui? Eu estou programando em Python, usando o Jupyter Notebook, tudo bem? Fazendo em Python porque eu acho que é mais fácil de adaptar a sintaxe daqui para outra linguagem do que o contrário, tá? Se eu fizesse em C, por exemplo, talvez o pessoal que programa em Java tivesse dificuldade, ou se fizesse em C, pudesse ter dificuldade, enfim. Eu acho que Python é uma sintaxe mais simples, tá? Então, o que nós temos aqui é o seguinte, nós temos vários exemplos aqui de condicionais e a gente vai simplificar o melhor possível cada um deles, bem? Então, ok, o primeiro caso aqui é o caso mais simples, mais fácil de entender. É o seguinte, eu tenho apenas uma variável, certo? Eu estou pedindo para o usuário entrar com essa variável aqui e eu estou convertendo ela para um número inteiro. Você vai fazer isso na sua linguagem de programação da melhor forma que você puder, tudo bem? Então, você vai pedir para o usuário digitar uma variável e vai converter essa variável para um número inteiro. Precisa ser inteiro? Não, pode ser um número float, enfim, eu estou usando inteiro porque eu acho que fica mais fácil, tá? Não precisa ser float, por isso que é só um exemplo didático mesmo. Então, tudo bem. Eu vou pedir para ele digitar um número. Vou digitar aqui, por exemplo, 4. E aqui eu vou ter o meu primeiro condicional. Certo? Aqui, o que acontece? Eu tenho o primeiro condicional, que é x maior do que 5, e o segundo condicional é x menor do que 8. Então, percebam que isso aqui é um caso de condicionais alinhados. Tá? Eu tenho um if dentro de um outro if. O que acontece? 4 é menor do que 8. Certo? Só que a gente só vai entrar nesse cara aqui se o 4 passar pelo condicional que está em cima. 4 não é maior do que 5. 4 não vai conseguir passar desse primeiro bloco aqui, certo? Se eu colocar aqui para executar, você pode ver que não teve nenhuma alteração aqui no meu código. Se eu tivesse passado pelos dois intervalos aqui, pelos dois condicionais, a gente poderia ver que o valor seria impresso, tá? O valor seria apresentado aqui para a gente. Então, deixa eu fazer aqui um outro exemplo que não vai funcionar. Eu posso colocar, por exemplo, 9. Certo? 9 vai passar, sim, pelo primeiro condicional. Certo? 9 é maior do que 5. Só que 9 não é menor do que 8. Então, ele não vai passar pelo segundo condicional. Se eu executar aqui ele também não vai imprimir nada. Ok? Agora, um valor que vai funcionar, por exemplo, vai ser 6. 6 vai passar pelo primeiro condicional porque 6 é maior do que 5. Só que 6 vai passar também pelo segundo, porque 6 é menor do que 8. Executando aqui, a gente vai ver que ele imprimiu 6 para a gente. Outro exemplo que vai funcionar é o 7, porque 7 é menor do que 5, menor do que 8. Então, vocês já podem ter percebido que tem como a gente simplificar isso aqui. Como que a gente pode simplificar isso aqui? É só colocar if x maior do que 5 e x menor do que 8. Certo? Então, o que acontece? Esse condicional aqui tem que ser a mesma coisa desse cara, tá? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou imprimir. Se esse condicional aqui é a mesma coisa desse aqui de cima, eu tenho que ter os mesmos resultados sempre, tá? Então, vamos lá de novo. Vou colocar aqui x igual a 4. Então, x igual a 4 não tem nenhum resultado no primeiro, então não deveria ter nenhum resultado no segundo. Não tem. Okay? X igual a 9 não tinha nenhum resultado no primeiro, então não deveria ter nenhum resultado no segundo. Então, também não tem. Então, está batendo o valor até agora. Certo? X igual a 6. Tem resultado no primeiro. Tem resultado no segundo. Certo? Então, esse cara aqui é uma conversão desse condicional aqui. E se a gente parar para pensar, os únicos valores que vão entrar nesse segundo if aqui são os valores que são maiores do que 5 e menores do que 8, certo? Isso aqui é um intervalo numérico bem definido. Então, aqui a gente só está convertendo isso aqui para uma leitura mais fácil de entender. Tudo bem? Último exemplo aqui, x igual a 7, vai passar nos dois também. Okay? Então, aqui embaixo eu vou ter um exemplo muito parecido, só que eu vou ter uma alteração aqui. Tá? Então, o que eu vou falar aqui para vocês é o seguinte. Então, aqui a gente pode ver que é a mesma estrutura, tá? Só que a gente tem esse x mais igual a 1 aqui. Então, a gente poderia, por exemplo, converter para algo desse tipo aqui. Por quê? Porque eu tenho os mesmos ifs alinhados, eu só tenho alguma coisa acontecendo aqui
antes do print. Certo? Então aqui eu vou colocar print 2 espaço, só para a gente saber que está imprimindo na segunda posição. Então, o que eu espero aqui? Se eles forem iguais, eu espero que aconteça o mesmo resultado. Então, aqui a gente ainda está com x igual a 7. Bem, então, ele vai imprimir aqui na primeira posição e ele vai... Opa, ele não imprimiu na segunda posição. Mas aqui, tudo bem, certo? Porque aqui ele somou mais um. Então, se eu vim aqui em cima, de novo, ele vai imprimir aqui na segunda posição também, tá? Então, o que aconteceu aqui? 7 é maior do que 5, 7 é menor do que 8, ok? Quando a gente está em algum número nesse intervalo, ele vai somar mais um e depois vai imprimir, bem? Então, o nosso 7 virou 8 aqui, por isso que não executou aqui embaixo. Mas aí, quando a gente colocou 7 de novo, o mesmo valor aqui, certo? Ele vai ver que 7 é maior do que 5 e é menor do que 8, tudo bem? Só para evitar essa conta de novo, eu vou colocar valores fixos agora aqui, para não ter esse problema. Tudo bem, ele está apresentando o mesmo resultado, isso aqui é previsível, a gente sabe que isso aqui vai funcionar porque a gente já viu que funciona aqui no primeiro caso, tudo bem. Agora, nós vamos ter um problema se a gente pegar essa alteração e colocar aqui em cima. Por quê? Porque agora essa soma está acontecendo antes do segundo if. Tá? Então, aqui a gente vai somar mais um, independente se o número é menor do que 8 ou não. Então, o que isso significa? Agora, o 7 ele não vai mais funcionar. Certo? Por que isso acontece? 7 é maior do que 5, tudo bem? Só que agora nós vamos alterar o valor do 7 e vamos somar 1 no 7. 7 mais 1, 8. 8 já não passa mais nesse segundo if, não vai mais passar. Então ele não vai imprimir aqui. O que acontece? Nesse caso, se eu imprimir aqui agora, se eu tentar executar aqui, o segundo caso vai continuar imprimindo, certo? Então significa que essas duas condições aqui não são equivalentes, a gente está tendo resultados diferentes com o mesmo input. Então, como é que a gente ajeitaria isso aqui? Na verdade, isso aqui a gente provavelmente não vai conseguir ajustar, certo? O que nós poderíamos fazer aqui é o seguinte: se x for maior do que 5 e x for menor do que 7, certo? Nós tivemos que fazer uma alteração no condicional. A gente não conseguiu traduzir um para o outro, a gente teve que alterar. Por quê? Se a gente pensar bem, o nosso valor de x aqui, quando ele for maior do que 5, ele vai fazer essa alteração, certo? Só que ele só vai imprimir o valor, nós só vamos ver a execução total do nosso condicional se a gente conseguir que a soma do x inicial mais 1 for menor do que 8, certo? Quais são os valores que isso vai acontecer? São os valores menores do que 7, tudo bem? Porque 7 a gente já viu que se a gente somar 7 com 1 vai dar 8, a gente vai falhar nesse if aqui. Então, a gente só vai conseguir passar nesse condicional agora se x for maior do que 5 e x for menor do que 7, tá? E aí a gente alterou o nosso condicional aqui, a gente não conseguiu traduzir, mas agora nós vamos ter os mesmos resultados para os mesmos inputs, tudo bem? Um detalhe sobre essa questão aqui é que é o seguinte, nós podemos ter um caso do 7, por exemplo, aqui, certo? Em que, por exemplo, se a gente fosse usar esse x para alguma conta aqui depois, então x é igual a x vezes 2, imprima x. Tá? Então, o que acontece aqui? Aqui nós temos um pedaço de código que vai funcionar independente do nosso if. Tá? Então, esse pedaço de código aqui está no final, certo? Se esse if aqui for falso, esse código vai executar. Se esse if aqui for verdadeiro, esse código aqui vai executar. Tudo bem? Então, esse código aqui embaixo, essa multiplicação não depende do if ali de cima. Mesma coisa para cá. Então, qual vai ser o problema aqui? Percebam que se eu colocar x igual a 7 aqui, nós vamos ter 16 sendo impresso aqui, certo? E se eu colocar x igual a 7 aqui, nós vamos ter 14 sendo impresso aqui. Opa, nós temos um problema. Então, o que aconteceu? O x igual a 7 aqui, ele é maior do que 5. Então, ele entrou aqui e fez essa alteração. Só que como ele não é menor do que 8, ele não fez a segunda. Tudo bem? Então, o que aconteceu? Como ele não imprimiu aqui dentro, a gente pensaria que está igual
aqui embaixo, certo? Porque ele também não imprimiu aqui embaixo. Só que qual o problema? Aqui a gente fez essa alteração, certo? Independente desse if. Como a gente fez essa alteração independente desse if, quando o x chegou aqui embaixo, ele chegou com o valor de 8, certo? 7 é maior do que 5. Se nosso x for maior do que 5, eu somo 1 nele. Então, 7 é maior do que 5, 7 mais 1, 8. Falhei nesse if, fui executar o resto do código. Como eu vim executar o resto do código aqui, a gente veio e fez, ó, x vai ser igual a x vezes 2. Então aqui, 7 é maior do que 5, 7 mais 1 igual a 8, 8 vezes 2, 16, certo? Aqui nós temos 7 é maior do que 5, mas não é menor do que 7. Então nós não fizemos essa soma, certo? E quando a gente fez essa multiplicação aqui embaixo, a gente teve um problema no resultado, tudo bem? Então, se você for converter esse intervalo aqui em um if desse tipo aqui, alterando o valor, você pode estar sujeito a erros de execução, tá? Com o passar do programa, tudo bem? Se o código acabasse nesse if aqui, perfeito, tá? Se o código acabasse aqui, os dois vão ter sempre o mesmo resultado. Só que se você tiver alguma coisa depois do seu if, vai ficar bem claro que nós vamos ter diferenças em alguns desses valores, tudo bem? Então isso aqui pode acarretar em você ter uma saída que você não estava esperando, por exemplo, e você não consegue entender por que o seu código está errado. Está errado porque na hora que você foi converter, você não levou em consideração os casos em específico em que apenas dessas alterações aqui vai ser executada, tudo bem? Então aqui, se você tivesse um código depois desse if, eu não recomendaria você converter esse condicional nesse condicional aqui, certo? Porque aí você estaria fazendo uma alteração errada, tudo bem? Agora, se o código acabasse aqui, tudo bem, você vai ter sempre o mesmo resultado, tá? Então, nem sempre porque você pode converter um if em outro, você deve, tá? Você deve sempre pensar em quais casos que a gente chama, né? Casos ali da borda, casos específicos. Em inglês chama corner case, certo? São casos que a gente não está percebendo que podem acontecer. Você deve sempre estar atento a esses casos muito específicos, tá? Porque aqui, por exemplo, se fosse parte de um código de uma loja online em que você estivesse aplicando desconto, você poderia estar dando valores errados para clientes que não merecem aquele desconto, ou você poderia estar não dando desconto para clientes que deveriam ter o desconto, tá? Então isso aqui pode afetar seus códigos que são um pouco mais complexos, tá? Isso aqui pode ser um pouco mais difícil de ver conforme a complexidade vai aumentando, tudo bem? Então esse aqui foi o nosso segundo exemplo. Então, vindo aqui para o terceiro caso, nós vamos ter uma diferença bem crucial. Nós não vamos ter apenas um tipo de variável, nós vamos ter dois tipos de variável. Nosso primeiro tipo de variável vai ser uma variável numérica, vai ser a temperatura que está no dia, certo? E o nosso segundo tipo de variável vai ser o tempo, né? Nublado, sol, chuvoso, enfim. Então, nós temos dois tipos diferentes de variável. Isso aqui vai ser importante na construção do nosso if, tá? Tudo bem. Vou colocar aqui um exemplo. Digamos que a temperatura esteja 30 graus e o nosso tempo esteja nublado. Ok. Nosso terceiro exemplo aqui é esse if. Mais uma vez, é um if aninhado, tá? Um condicional aninhado. E nós temos aqui o seguinte. Primeiro a gente verifica se a temperatura está acima de 20. Depois nós verificamos se o tempo está nublado, certo? Nesse caso, nossa temperatura está em 30 e o nosso tempo está nublado, ok? Então ele tem que imprimir ler, tá? Isso aqui poderia ser, por exemplo, uma atividade que você faz. Então, se a temperatura estiver acima de 20 graus e estiver nublado, você lê. Se tiver sol, você vai fazer uma caminhada. Tudo bem? Então, ok. Se a gente tivesse, por exemplo, 30 graus e tivesse sol, a gente iria fazer uma caminhada, tá? Se tivesse 20 graus e tivesse nublado, nós não faríamos nenhum nem outro, certo? Porque a gente teria falhado no primeiro if. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que nós só vamos fazer essas atividades aqui se a temperatura for maior do que 20, tá? Então, esse if aqui é o que está dominando meio que toda essa condição aqui. Não importa se é nublado ou se é sol, se a temperatura for menor ou igual a 20, ok? A segunda coisa que a gente percebe é que a nossa variável tempo é mutuamente exclusiva, tá? A gente não pode ter nublado e sol na mesma variável.
Então, se esse if acontecer, esse aqui de baixo nunca vai acontecer. Se o de baixo acontecer, o de cima nunca vai acontecer. Okay? Espero que faça sentido, porque nesse caso aqui, mesmo que esses ifs aqui estejam independentes, né, a nossa variável tempo só tem um valor. Okay? Ela só pode ser nublado, só pode ser sol, só pode ser chuvoso, só pode ser nevando, certo? Só pode ser ventania, enfim. Ela só pode assumir um único valor. Okay? Então, se a gente quisesse converter esse condicional, a gente faria o seguinte aqui. Nós sabemos que, para qualquer um dos casos, a temperatura tem que ser maior do que 20. Okay? Então, nós vamos ter, por exemplo, para a gente ler, a temperatura tem que ser maior do que 20 e o tempo tem que ser igual a nublado. Esse igual aqui é o que permite a gente fazer isso daqui, certo? Porque a variável tempo só pode ter um valor. Ok. Se isso for verdade, nós vamos ler. Então, perceba que o que a gente fez aqui, se a gente ignorar o que está aqui para baixo, certo? É apenas uma alteração do que nós fizemos aqui em cima. Tá? Só que agora com uma variável categórica. Então, ok. Como esse if ele é mutuamente exclusivo, ao invés de colocar esse if aqui dentro, ou enfim, fazer outra coisa, o que eu posso fazer é colocar ele fora, tá? Então aqui eu estou tirando os dois ifs e fazendo dois condicionais diferentes e externos, tá? Eu estou tirando os dois ifs internos e com eles eu estou fazendo dois ifs externos, ok? Eu sei que o que está aqui embaixo nunca vai acontecer ao mesmo tempo do que está aqui em cima. Se eu sei que isso nunca vai acontecer, ao invés de fazer dois ifs, eu posso fazer um else if. Tá? Então, algumas linguagens de programação têm um else if já implementados. No Python, se chama elif. Tá? Você pode ter outros casos, por exemplo, em VBA, né, que é a linguagem da Microsoft, escreve else if por extenso. Okay? Outras linguagens, você não tem essa facilidade, você teria que fazer, por exemplo, else if. Certo? Qual é a vantagem de você colocar o else aqui? Digamos que você tenha que fazer essa conta, sei lá, dezenas de milhares de vezes. Se você deixar o if fora aqui, ele vai sempre fazer as duas comparações. Mas como a gente sabe que elas são mutuamente exclusivas, a gente pode cortar o tempo de execução pela metade se a gente colocar o else aqui, tá? Porque a gente sabe que o segundo só vai acontecer se o primeiro não acontecer. Tudo bem? Então, ok, aqui a gente converteu esse if aqui nesse if aqui. Então, para a gente saber se está certo, os dois precisam ter sempre a mesma saída. Como eu não faço uma operação, eu não vou ter muitos problemas em checar isso, certo? Então, eu vou tentar aqui, temperatura 30 e vai estar nublado. Então, o primeiro falou que eu tenho que ler, o segundo falou que eu tenho que ler. Tudo bem. Então, vou colocar aqui agora 25 graus e sol. O primeiro falou que eu tenho que caminhar, o segundo falou que eu tenho que caminhar. Então, até agora, tudo bem. Então, agora eu vou colocar 15 graus. Vou colocar aqui sol. Tudo bem. O primeiro não imprimiu nada, o segundo não imprimiu nada. Então, os resultados aqui estão batendo. Vou fazer aqui um último exemplo. Está 40 graus, bem quente, e está chuvoso. Não teve nenhum resultado, porque eu não tenho chuvoso em nenhuma das minhas opções aqui. Okay? Então, esse if aqui, ele é igual a esse if aqui. Então, nós simplificamos ele. Tudo bem? Certo. Agora, para o nosso último exemplo, aqui nós vamos ter um caso um pouco mais interessante. Okay? Então, a nossa variável tempo continua sendo categórica. Certo. Então, ela só pode assumir um valor. O problema aqui vai ser agora que a nossa variável temperatura tem que resolver algumas condições mais específicas, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui 25 graus, vou colocar aqui chuvoso. Ok. Aqui, ela não passaria em nenhum dos dois ifs, certo? Só que se eu executar ela no terceiro, ela vai executar e vai falar para eu ler, tudo bem? Então, qual foi o caminho que ela fez agora? Primeiro, a gente está verificando se a temperatura está entre 20 graus e 40 graus. Se a temperatura estiver entre 20 graus e 40 graus, eu ainda tenho que fazer dois testes. Tá? Eu vou verificar se a temperatura é menor do que 30
Se ela for menor do que 30, daí eu vejo se o tempo está chuvoso. Se o tempo estiver chuvoso e a temperatura estiver entre 20 e 30 graus, eu vou ler. Eu estou bem específico agora, tá, gente? Se a temperatura for maior do que 20, menor do que 40 e maior ou igual a 30 e o tempo estiver ensolarado, eu vou caminhar. Então, isso aqui está muito mais específico, tudo bem? Então, isso aqui se traduz no quê? Eu vou ler, okay? Se estiver chovendo e a temperatura estiver entre 20 e 30 graus. Okay? Então, é isso que esse conjunto de ifs aqui está falando para mim. O primeiro if externo e o segundo aqui embaixo. Já o segundo, eu vou fazer caminhada. Eu vou executar esse if aqui se estiver sol, estiver ensolarado lá fora, e a temperatura estiver entre 30 e 40 graus. Ok, então isso aqui está bem mais específico, certo? Como que a gente simplificaria essa confusão inteira aqui? A primeira coisa que a gente pode perceber é que os intervalos aqui da temperatura agora também são mutuamente exclusivos. Aqui eu tenho menor do que 30, aqui eu tenho maior ou igual a 30. Nesse caso, eu nunca vou ter uma temperatura que é menor do que 30 e maior ou igual a 30 ao mesmo tempo. Então, esses caras aqui de dentro são mutuamente exclusivos tanto pelo tempo quanto pela temperatura. E aí, isso a gente pode ver também porque os intervalos aqui são diferentes. Okay? A descrição aqui está diferente. Então, como é que a gente traduz isso daqui para um novo condicional mais simples? Bom, se a temperatura for maior do que 20, certo? O que acontece aqui? Nós sempre estamos vendo aqui que se a gente... Então, o que acontece? Nós estamos vendo aqui que a temperatura precisa sempre ser maior do que 20. Se ela for menor, eu nem vou me preocupar em executar nada que está aqui dentro. E se ela for maior do que 40, eu também não vou me preocupar em executar nada que está aqui dentro. Okay? Então, como é que eu simplifico isso aqui? Eu vou tirar o que está para dentro, esse if que está aqui dentro, e vou colocar para fora, junto no condicional aqui em cima. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou me perguntar aqui é, o que é mais restritivo? A temperatura ser menor do que 30 ou ser menor do que 40? Para a temperatura ser menor do que 30, vocês concordam comigo que ela precisa ser automaticamente menor do que 40? Não tem como um número ser menor do que 30 e maior do que 40 ao mesmo tempo. Certo? Então, para eu ler, a temperatura tem que ser maior do que 20 e a temperatura tem que ser menor do que 30 e o tempo tem que estar chuvoso. Ok? Então, eu peguei aqui o intervalo mais restrito. Okay? Maior do que 20 e menor do que 30. Se isso acontecer, eu vou ler. Okay? Como a gente viu que esses intervalos aqui eles são mutuamente exclusivos, tanto pelo tempo quanto pela temperatura, a gente pode colocar um else if aqui também. Tá? Então, o nosso else if aqui vai ser o seguinte. Se a temperatura for, aí nós vamos ter o mesmo caso. O que é mais restrito? Ser maior ou igual a 30 ou ser maior do que 20? Vocês concordam comigo que se a temperatura for maior ou igual a 30, ela sempre vai ser maior do que 20? Automaticamente? Então, como esse é o caso, a gente pode, ao invés de colocar aqui maior do que 20 e maior ou igual a 30, a gente simplesmente coloca que a temperatura precisa ser maior ou igual a 30 e a temperatura tem que ser menor do que 40. O tempo precisa estar ensolarado, okay? Para a gente fazer a nossa caminhada. Se a gente executar aqui, como aqui a gente teve a resposta ler, aqui nós temos que ter ler também. Tá? Se eu fizer a entrada aqui de novo, colocar aqui, por exemplo, 35 e estiver sol, executar aqui em cima, ele vai dar caminhada e aqui ele vai dar caminhada. Tá? Então, nós estamos tendo aqui a mesma resposta. Vou fazer aqui mais um exemplo, vou colocar aqui 42, colocar, sei lá, nublado. Se eu executar aqui em cima, ele não vai me mostrar nenhum resultado, e se eu executar aqui embaixo, ele não vai me mostrar nenhum resultado. Tá?
porque quando ele é maior do que 40, ele automaticamente nega todo o resto da minha condição, tudo bem? Tanto em cima quanto embaixo. Mais um caso aqui, só para a gente ficar com consciência limpa, temperatura 18, tempo nublado. Como 18 é menor do que 20, ele não vai passar nesse if que está aqui em cima, certo? Nem no if que está aqui embaixo, ok? Então a gente conseguiu converter esse cara aqui para esse cara aqui, tudo bem? Então aqui a gente está desfazendo os condicionais que estavam alinhados, tudo bem? Então, uma coisa que vale a pena mencionar é que você pode fazer o caminho contrário também. Então, se aqui você achar que não, eu acho que essa escrita aqui é muito confusa, você vem e faz essa daqui. Só que ao invés de você pegar um intervalo mais restrito, você vai escrever um intervalo menos restrito, certo? Porque você está fazendo o caminho contrário, tudo bem? Então aqui você veria o que é menos restrito, o que é mais livre, né? A temperatura ser maior do que 20 ou a temperatura ser maior ou igual a 30. Bom, vai existir casos em que a temperatura vai ser maior do que 20 e não vai ser maior ou igual a 30, certo? Então, o caso mais livre é esse aqui de cima. E aí você viria e colocaria aqui no if externo maior ou igual, maior do que 20, perdão. E aí você veria a mesma coisa para o outro caso. O que é mais livre? Ser menor do que 40 ou ser menor do que 30? Bom, existem casos em que a temperatura é menor do que 40 e não é menor do que 30, tudo bem? Então, o caso mais livre, né, de dar mais folga, é a temperatura ser menor do que 40, certo? E aí você vai refazer o contrário também. Você também pode refazer da forma contrária, tudo bem? Pegando um intervalo mais livre e colocando em cima, e depois especificando em camadas dentro do seu if, tá? Então, o caminho contrário também vai funcionar, caso você prefira, na verdade, a notação de ifs alinhados, ao invés dessa notação aqui mais por extenso, certo? Então, você pode usar isso caso você tenha algo muito específico, assim, sabe? Temperatura maior do que 20, temperatura menor do que 30, o tempo chuvoso, e se a gente tivesse uma outra variável aqui, o trânsito está folgado, certo? E aí, ao invés de ler, você, sei lá, viajaria, tá? E aqui, sei lá, se o trânsito tivesse congestionado, você ficaria em casa e faria a sua caminhada, tá? Então, se isso aqui for ficando muito, muito grande, às vezes vale mais a pena você fazer o if alinhado. Mas aí vai de preferência pessoal. Eu estou aqui apenas para mostrar para vocês as possibilidades que vocês têm de simplificar, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem um like se vocês gostaram, deem um dislike se vocês não gostaram. Comentem se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão. Se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar as notificações para não perderem os próximos vídeos, ok? Então é isso. Até mais.